Então vamos lá, biblicamente nós temos diversos exemplos disso. Você vai ter Deus formando a mulher da costela do homem. E aí você tem em Gênesis capítulo 1, Deus criou o homem à sua imagem, a sua imagem os formou, o homem e mulher os criou. Eles são criados no mesmo dia e ambos são criados à imagem de Deus. Não é o homem. Você tem essa confusão por uma parte dos religiosos, porque você vai ter depois, lá no capítulo 2 de Gênesis, a forma como o texto é narrado dá a impressão de que Deus cria o homem, passa muito tempo, Deus vê que o homem está sozinho e fala, quer saber, eu vou criar uma mulher para ele. Mas tudo é no mesmo dia, baseado no relato de Gênesis no capítulo 1, no verso 26 e 27. Tá? Então não é que Deus criou o homem, aí o homem passou um tempo sozinho, e Deus falou assim, quer saber, vamos fazer uma mulher para ele. Ali é simplesmente uma escolha narrativa que Moisés está catequizando um povo que foi 400 anos escravo no Egito. E por que isso é importante? Na cultura egípcia você vai ter ali uma das primeiras civilizações que faziam uso de concubinas, que eram as mulheres que serviam o faraó e os príncipes, e principalmente filhas e sobrinhas e primas de faraó e dos príncipes, mulheres tendo outras mulheres como escravas, principalmente de povos que eram de outras terras escravizados. E ali a mulher começa ali nessas primeiras civilizações, em alguns casos, principalmente monarcas e imperiais, que tem ali as concubinas que realmente são oprimidas e são servas e são empregadas. Algumas culturas, você tem ali, na cultura egípcia, por exemplo, as mulheres eram empregadas, mas elas tinham um trabalho não pesado, mas o trabalho de dar banho, de preparar o alimento, de perfumar, de aguardar enquanto o seu senhor ou a sua senhora não dormia. Então é esse tipo de trabalho, eram as concubinas. E é claro que um povo que passa 400 anos vivendo nesse tipo de realidade traz muito dessa característica para a sua vivência, uma vez que é agora um povo livre. Então Moisés estava catequizando aquele povo, e na narrativa do capítulo 2 ele traz detalhes ali, dizendo que a mulher foi criada, e isso é muito interessante. O texto fala que Deus então criou uma mulher, uma ajudadora que lhe fosse idônea. E essa ajudadora é do hebraico ezer, que quer dizer auxiliar, aquela que auxilia, aquela sem a qual você não desempenha uma tarefa sem a ajuda desta. Esse ezer também está na raiz hebraica do Eliezer ou Lazarus, que é no grego, mas são a mesma raiz de palavras que quer dizer auxiliar. Você tem Eleazar, Eliezer, Eliazar, você tem Laezer, Lazaro. Então você tem essa mesma raiz de palavras que quer dizer auxiliar, sem a qual você não consegue desempenhar um papel. Então Deus fala para o homem, como tudo que eu criei tem um par, um macho e uma fêmea, eu vou criar uma fêmea também para o homem, que ele seja uma auxiliadora sem a qual ele não consegue desempenhar as coisas que eu vou confiar a ele, a saber, o governo de todo o planeta. Só que o idônea, ali você tem o hebraico kenegdo, que é muito interessante porque quer dizer que lhe seja oposta. Mas não é que ela vai ser contrária a tudo que ele fizer. Quer dizer que ela vai ser o oposto das características que ele tem. No sentido de que aquilo que eu não tenho de características, ela tem. Então ela me complementa. Ela é o oposto no sentido de, por exemplo, se Deus cria o homem e entre as características do homem não está um bom planejamento. A mulher já tem um planejamento, então ela é oposta a ele. Se o homem não é detalhista, a mulher é detalhista, então ela é oposta a ele, no sentido de que tudo que ele não tem, ela tem. E aí é uma questão de hebraísmo. Tá? O Ezer Kenegdo é uma auxiliadora sem a qual ele não desempenha a tarefa e ela lhe completa em tudo aquilo de característica que ele não tem. Logo, ela é o total oposto dele, porque o que ele não é, ela é.